Olá pessoal, me chamo Davi, sou aluno de Engenharia Mecânica e juntamente com o Alan estamos desenvolvendo um projeto de análise de propriedades de poliamida 11 utilizadas em barreira de pressão de dutos flexíveis em diferentes níveis de degradação por hidrólise. O nosso orientador é o professor Antônio Henrique, do Departamento de Engenharia Mecânica. Bom, o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de um mesmo monômero. O tipo de monômero que está sendo repetido dentro desse polímero será responsável pelas características finais do material. À direita temos o exemplo do monômero do cloreto de vinila, que ao ser repetido muitas vezes dá origem ao polímero policloreto de vinila, muito conhecido por nós pelo PVC. A transformação do monômero em um polímero se dá por meio da polimerização. A polimerização pode ser feita de duas maneiras, ou por adição ou por condensação. A polimerização por adição é o processo pelo qual as unidades monoméricas são ligadas, uma de cada vez, na forma de uma cadeia, e assim compondo uma macromolécula linear. Já a polimerização por condensação, a formação do polímero se dá por reações químicas intermoleculares, que ocorrem em etapas, as quais podem envolver mais de uma espécie de monômero. A cristalinidade de um polímero é relacionada ao estado de compactação das suas cadeias moleculares, e isso está diretamente ligado ao processamento que aquele polímero sofreu. Os polímeros ditos amorfos, as suas cadeias moleculares estão mais espaçadas, mais difusas, menos organizadas, e eles possuem uma característica de serem transparentes, flexíveis e terem resistência a impacto. Um exemplo desse polímero é o PET. Já os semicristalinos, eles possuem uma maior organização e que por sua vez torna-os opaco, e aí eles têm uma alta dureza e uma resistência à tração. Polímeros 100% cristalinos são muito difíceis e instáveis de encontrar, por isso aqui a gente vai tratar de polímeros amorfos e semicristalinos. Anteriormente a gente falou de polímeros que são repetições de um monômero. Agora, nesse caso aqui, a gente tem os copolímeros, que são macromoléculas formadas pela repetição de dois ou mais monômeros. Aqui na nossa direita, a gente tem a imagem que fala de 4 tipos de formação de copolímeros: aleatório, alternado, em bloco e enxertado. A escolha de quais monômeros farão parte desse copolímero e da forma pela qual eles são formados vão ser dadas pelas características que você deseja para o material final. Bom, falando sobre as famílias dos polímeros, nós temos os termoplásticos. Eles têm longas cadeias, podendo ser lineares ou ramificadas. Eles têm apresentações com estruturas amorfas ou semicristalinas. Uma característica dos termoplásticos é que eles podem ser aquecidos e resfriados repetidas vezes. É um processo quase que irreversível. Os plásticos de engenharia, que a gente vai tratar aqui mais à frente, e os plásticos de alto desempenho, como o PVDF, são da família dos termoplásticos. Temos os termofixos, ou também termorrígidos. Eles são caracterizados por longas cadeias ramificadas com ligações cruzadas covalentes. Essas ligações cruzadas covalentes são formadas no processo de crosslink. E pelas ligações cruzadas, ele apresenta alta rigidez. Diferentemente dos termoplásticos, eles não permitem o mesmo ciclo de aquecimento e resfriamento. Eles podem até sofrer degradação nesse processo. Os polímeros termorrígidos são, em geral, mais rígidos e mais resistentes que os termoplásticos, e também possuem melhor estabilidade dimensional. Um exemplo que a gente traz aqui é o epóxi. Os elastômeros eles podem ser sintéticos ou naturais. Eles apresentam longas cadeias enoveladas, configuradas aleatoriamente, conectadas também por ligações cruzadas. Essas ligações cruzadas são obtidas pelo processo de vulcanização ou cura. Um exemplo que a gente trouxe aqui é o monômero FKM, é um polímero de alto desempenho. Assim como os elastômeros, as fibras também podem ser sintéticas ou naturais. As sintéticas são polímeros termoplásticos submetidos ao processo de estiramento, e esse estiramento confere alta resistência axial. Um exemplo de fibra é a poliaramida,
conhecida comercialmente como Kevlar. Agora, tratando dos polímeros de engenharia, a gente está falando de polímeros que são mais estáveis e por isso eles são um pouco mais complexos, diferente dos polímeros de commodities, né? E eles têm algumas aplicações especiais e essas aplicações especiais demandam propriedades específicas. Com foco na indústria de óleo e gás, os polímeros empregados são ou de engenharia ou alto desempenho. Pela alta confiabilidade exigida, a gente precisa de umas características mais complexas. Alguns itens da indústria de óleo e gás que utilizam polímero em sua composição são risers, como a foto acima, umbilicais, a foto abaixo, selos, anéis de vedação, sede de válvulas, entre outros itens. Agora falando dos risers, ou dutos flexíveis, os dutos flexíveis são estruturas multicamadas de metais e polímeros. Eles são utilizados para o transporte de petróleo, gás, entre outros fluidos inerentes à indústria offshore. Uma vantagem de você usar o duto flexível para o transporte desses fluidos são a flexibilidade, a alta resistência, a estanqueidade, que é a capacidade de não deixar ser permeado, e a proteção contra corrosão e atrito. A parte mais interna do duto flexível é chamada de carcaça. Ela deve ter uma boa resistência à corrosão e proteger o duto contra o colapso estrutural. Para isso, elas são feitas de aço inoxidáveis, conferindo força e resistência à corrosão. Um dos objetos de estudo do nosso trabalho é a integridade da barreira de pressão. A barreira de pressão dentro do duto flexível está ali para garantir a estanqueidade e também para reduzir o atrito entre a carcaça e a armadura de pressão. Vale lembrar que a carcaça é uma estrutura metálica, a barreira de pressão uma estrutura polimérica e a armadura de pressão uma estrutura metálica. As barreiras de pressão são feitas de polímero extrusado. Mais especificamente no nosso trabalho, a gente vai tratar da poliamida 11. Logo após a barreira de pressão de dentro para fora do duto flexível, vem a armadura de tração. A armadura de tração, uma estrutura metálica, ela está ali para proteger o duto contra os esforços dinâmicos, como movimentação da plataforma, correntes marítimas e ondas. A armadura de tração, a depender do perfil fabricado, ela pode tanto aumentar a resistência à tração quanto aumentar a resistência à compressão. Agora, falando sobre a camada de fitas internas, é importante ressaltar que nem todos os dutos flexíveis possuem, tá? Mas quando possuem, elas estão ali para evitar o atrito entre as camadas metálicas do duto, e elas conferem uma maior estabilidade ao duto, e também previnem de flambagens laterais causadas por diferença de pressão. Agora, chegando na parte mais exterior do duto flexível, nós temos a capa externa. O papel dela é proteger todas as camadas interiores do duto da corrosão, abrasão, envelhecimento e possíveis danos causados durante a instalação e operação. É importante ressaltar que qualquer dano causado durante a instalação deve ser sinalizado, uma vez que isso pode contribuir para o envelhecimento precoce do duto e a sua inutilização. Agora falando sobre as poliamidas, elas são polímeros lineares e termoplásticos. Elas podem ser polimerizadas de duas formas, ou por diácidos ou aminoácidos. Todas as poliamidas têm em comum o grupo funcional amida, e quando espaçado regularmente, cristalizam com uma alta interação intermolecular. É importante ressaltar que todas as poliamidas são higroscópicas, algumas em níveis mais altos e outras em níveis mais baixos, mas todas absorvem água. Agora, se tratando mais especificamente da poliamida 11, um dos nossos objetos de estudo desse trabalho, a gente tem que ela possui unidades repetitivas bastante longas, são 11 átomos de carbono ligados a uma única base. Ela é polimerizada pelo método da adição e ela é feita a partir de uma origem vegetal. Isso é um ponto positivo porque a gente tem uma origem renovável, que seria o óleo de mamona. Pelas suas unidades repetitivas longas, a poliamida 11 ela perde algumas características mecânicas, mas ela ganha em resistência à hidrólise e resistência à absorção de água, algo positivo para os dutos flexíveis. Nós temos dois mecanismos de degradação da poliamida 11, a degradação térmica e a degradação por hidrólise.
Uma forma de medir essa degradação é a partir da caracterização dos polímeros. Essas técnicas conseguem determinar as propriedades inerentes aos materiais que foram submetidos a esforços ou não. Esforços esses térmicos, químicos, mecânicos. E com isso a gente consegue determinar faixas seguras de operação. Um exemplo disso é os TGA, DSC, VST, DMA e HDT. Todos estes são testes para a caracterização dos polímeros. Nesse momento, a gente vai utilizar o TGA e o DSC para tentar determinar a viscosidade inerente corrigida de uma poliamida 11 de uma barreira de pressão. Aqui nós temos a análise termogravimétrica, a TGA. Ela analisa o comportamento térmico dos materiais. O teste consiste em medir a variação de massa de um material ao passar por ciclos de aquecimento e resfriamento. Assim a gente consegue determinar o quanto do material degradou e em que faixa de temperatura ele degrada. Outra forma de analisar o comportamento térmico dos materiais é a partir da calorimetria diferencial de varredura, a DSC. E ela também consegue determinar quais faixas são seguras, faixas de temperatura, para aquele material estar sendo utilizado. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Aqui estão algumas de nossas referências.